mercado, não vale só evitar acidentes, mas também prevenir as patologias do trabalho, como lesões ocasionadas por um esforço repetitivo, que podem acontecer num funcionário que não se alongou da maneira correta no começo do dia ou que não esteja sentado da maneira adequada. Cada profissão tem o seu risco e demanda precauções diferentes. Mas existe um profissional responsável por analisar todos os tipos de riscos e precauções dentro de uma empresa. Você pode até se incomodar com alguém pegando no seu pé, mas o técnico em segurança do trabalho está aí para isso. É ele que vai garantir com que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Esses técnicos têm muito espaço no mercado. A legislação exige a atuação de técnicos em segurança do trabalho nas empresas, dependendo de fatores como o número de funcionários e o grau de risco das atividades. O mercado valoriza muitos profissionais de segurança no trabalho. O salário desses técnicos começa em R$ 2.600 e pode chegar a R$ 6.200. Hoje, as empresas precisam cuidar para que seus funcionários cheguem em casa sãos e salvos. O conceito de segurança no trabalho tem raízes na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro a identificar silicose, uma doença comum entre os trabalhadores de mina de carvão. Séculos depois, os operários de minas da Roma do século I passaram a usar máscaras para se proteger da poeira. Mas esses cuidados só voltaram a evoluir 15 séculos depois, no período do Renascimento. Nessa época, trabalhadores começaram a se organizar em associações, exigindo medidas de proteção, higiene e ventilação. E também fazendo levantamentos de doenças ocupacionais, causadas pelas tarefas no trabalho. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o volume de produção aumentou muito, multiplicando também os problemas causados pelo trabalho. Foi na Inglaterra, o berço dessa revolução, que as primeiras legislações de proteção ao trabalhador foram criadas, com medidas preventivas e limite de carga horária. No Brasil, a primeira lei sobre acidentes de trabalho foi criada em 1919, durante o governo Delfim Moreira. Dali em diante, novas leis surgiram, e com a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, essas normas evoluíram no país. Em 1978, as normas regulamentadoras foram criadas, um grande marco na área de segurança e medicina do trabalho. E em 1986, a profissão de técnico em segurança do trabalho foi regulamentada. A função do técnico de segurança, ela é fundamental, ela é, eu diria, cada vez mais necessária. É um profissional que ele soma muito, ele auxilia muito na gerência da atividade. Pela cobrança que se faz ou ajuda a fazer, essa função que ele exerce de acompanhar em campo e orientar e discutir eventuais ocorrências no sistema é fundamental para auxiliar qualquer gerente na sua atividade. A gente sabe que um eventual acidente ele causa um transtorno imenso para todos, né? Você acaba investindo num profissional que vai trazer só benefício. Fazer manutenção em postes elétricos não é tarefa para qualquer um. E nem mesmo os profissionais mais experientes dispensam as orientações de um técnico em segurança no trabalho. Afinal de contas, existem riscos de queda e de choque. A Celesc é uma empresa geradora e distribuidora de energia aqui de Santa Catarina. Eu fui lá bater um papo com os responsáveis pela segurança dos funcionários. Sandro, aqui é onde tudo começa? Aqui é onde tudo começa, no local de trabalho. Legal, me explica um pouquinho então aí sobre o seu trabalho, o trabalho de um técnico em segurança aqui nessa empresa e em várias outras. O técnico em segurança, como em outras áreas, não só na área de atividade elétrica como a nossa, ele atua como prevenção, na área preventiva, prevenindo os riscos e fazendo análise desses riscos, né? Então, é exatamente o que a gente faz. A gente vai a campo, analisa quais são os riscos possíveis e atua sobre esses riscos, né? Agora, você também identifica, então, novas possibilidades de problema, no caso, é isso? Exatamente. Mediante alguns acontecimentos, inclusive, você acaba se prevenindo com esses acontecimentos e é o que já é previsto na legislação, né? E a partir do momento que você cai pra rua ali, vai a campo, você tem uma grande responsabilidade, porque toda essa equipe, ela não depende de você, mas a segurança dela está nas suas mãos, né? Com certeza. A avaliação dos riscos que elas vão ter durante a atividade dela está comigo. Seja 100% digital. Assine documentos de qualquer lugar do mundo. Conheça a maior plataforma de assinatura eletrônica do país. Vem para DeForSign. Bing bang bing, ding ding bang, bam bam bang, bam bam.
aqui então, Sandro? Bom, esse é o local do desligamento. Certo. Então, a gente faz agora uma avaliação, a gente conversa com a equipe que vai fazer o desligamento, vê se tudo tá ok, eles fazem o desligamento, estando ok, e o pessoal dá andamento lá mais pra frente. Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer, tudo em ordem? Bom, então a gente vai desligar isso aqui, correto? Eu queria saber, vocês trouxeram equipamento para trabalho em altura, para elevação do guindaste? Sim. Eu só vou pedir o seguinte para vocês, não esquece cinto da trava-quedas e o equipamento para trabalhar no guindaste, tá bom? Quando você desliga, você precisa se certificar de que realmente está desenergizado. Então, ele está usando o detector de tensão. Entendi. Um apito quer dizer que tá ligado, é isso? Quer dizer que está ligado, está passando energia. A parte nossa agora, a gente vai emitir um documento chamado DTD, que certifica que está desligado. A gente entrega para a empreiteira que vai executar o trabalho mais à frente. Perfeito. E eles estão certificados de que a área está desligada. Eu já tenho o prévio conhecimento do local onde vai ser feito a atividade, porém eu não tenho conhecimento do terreno, então a gente vai ver o que vai conversar com a equipe e saber o que vai ser feito para a gente saber qual é o risco. Legal. Bom dia, pessoal. Bom. Tudo bem? Beleza. Então, o que vai ser feito nessa área agora? Vai ser feito um deslocamento de rede aqui. Passa muito carro aqui. Passa. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai sinalizar a área, vai colocar cones para demarcar e a gente certificar de que, caso passe algum veículo aqui, a gente não tenha contato, haja essa separação entre a nossa atividade e os veículos que passam aqui. Esse local vai ser um deslocamento de rede. Então hoje a rede está passando em um terreno particular. Perfeito, que é esse aqui. Exatamente. Agora eles vão deslocar essa rede para um terreno público, para uma área pública, aliás. Por conta de manutenção. Hoje você não pode adentrar num local privado sem autorização, então isso gera um trabalho e um transtorno. Né? Então, para que fique mais simples, as próximas manutenções vai ser deslocado para uma área pública. E essa questão da segurança, como era antes, como é hoje em dia e aonde a gente vai chegar? A gente pode analisar no prisma de década. Então, há uma década atrás, você não tinha, para trabalho em altura, o cinto, tipo paraquedista, era apenas um cinto abdominal. Então, o risco era muito maior. Perfeito, era muito mais simples, né, e rústico. Exatamente. Né? Então, hoje a gente usa essa roupa anti-chamas para te prevenir contra o calor, no caso de um arco voltaico. Antigamente não existia. Então hoje há uma prevenção muito maior. Os equipamentos estão muito mais evoluídos e a tendência é ficar cada vez mais. Então a tendência é que o serviço fique cada vez melhor, mais rápido e que haja cada vez menos acidentes, é isso? Com certeza. Então o técnico de segurança vem justamente para deixar mais seguro e não ter problema nenhum com o andamento do trabalho. Não vai atrapalhar de nenhuma forma, é só agregar segurança ao trabalho. Os técnicos em segurança no trabalho são profissionais que realmente fazem a diferença. Se você também gosta de segurança, saúde, legislação e está procurando uma área promissora, essa pode ser a sua chance. Então, pessoal, até que enfim voltamos, né? Tanto tempo longe. Quem aí sentiu falta das nossas webs? Acho que foi o quê? Uma semana longe? Parece que tem mais tempo. Eu senti falta das aulas, né? Mas em compensação, a conferência foi muito boa. Gostou? É isso que eu queria saber de Nossa. vocês, primeiramente. O ENCOSEG, o que vocês acharam? É o primeiro de vocês. Gente, que tanto de informação. Ela deixou mais entusiasmada. Já querer aprender mais, sabe? Não, eu não posso nem começar a falar que me empolgo. E eu vou te contar, viu? É só uma pontinha que vocês tiveram ali. Cada palestrante teve ali no máximo que 1 hora e 10 de um mundo que cada um vive. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês.
O professor César Cossa, ele é um parceiro meu de mercado. Eu trabalho junto com ele, nós trabalhamos em parceria, né? Ele faz as medições quantitativas para mim no mercado quando eu preciso. Inclusive, nós vamos fazer uma segunda-feira. Vai muito além o conhecimento dele. Imagina, o cara é mestre em higiene ocupacional. Ele tem mestrado em higiene ocupacional. Será que é bom? Tiago Machado é um cara que, assim, tá explodindo no Brasil inteiro, nas redes sociais. O trabalho que ele desempenha no Mato Grosso do Sul é gigantesco, né? O conhecimento que ele tem é ímpar. E vocês tiveram a oportunidade de estar lidando com essas pessoas, conversando, né? Ouvindo as experiências desses profissionais. Eu acho que isso é muito importante mesmo. E hoje eu costumo falar que é a aula da saudade, né? Porque é a última desse ano? A última desse ano. Olha só, a última do ano. Pois é, Nayara, do Thiago, né? Mas assim, sem problema. Eu acho que o aprendizado ficou. A questão de marcar presença lá foi só com relação ao sorteio, né? Alguém de vocês aqui foi sorteado com o curso dele? Eu não tive essa chance. Infelizmente. Brincadeira, brincadeira. Foi sorteado também para os professores, né? Foi sorteado entre os professores e quem ganhou foi a nossa professora Ana Caroline. Está em muito boas mãos também. É uma profissional de um gabarito muito elevado, né? E assim vai fazer muito bom proveito do curso. E vai replicar para a gente aqui, porque se ela não replicar, a gente pega no pé dela. Galera, vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre o semestre, né? Ou o nosso módulo. A gente não chama de semestre, a gente chama de módulo. Tá finalizando com essa UC. Deixa eu abrir aqui para ver como que vocês estão. Né? Aviso importante, dia 16 e 17 não tem expediente. Por quê? O Senai, a nível estadual, vai estar indisponível. Não tem internet, não tem servidor, porque vai estar passando por atualização. Então não tem esse... Quem tinha aula presencial sábado agora não vai ter, né? Vai ficar pro ano que vem. Acho que não era o caso de vocês, não era? O pessoal tá caladinho, gente. Não, Elcio, eu acho que não. A nossa encerrou agora, né? Foi a última. A nossa última aula foi sábado passado, né? Agora é só em janeiro. Exatamente. Grande detalhe, viu, gente? As aulas param, é um recesso para vocês, mas nós, professor, não paramos, tá? Nós vamos estar aqui até dia 22, que é sexta-feira, se não me engano. Depois a gente volta dia 26. Vamos tocando normalmente. O que vocês precisarem entre as 13 e as 10 horas da noite, às 22 horas, eu estou à disposição. O AVA não para, tá? Aproveitem esse momento de recesso de mais de um mês. Coloquem tudo que vocês tiverem que colocar em dia para a gente poder dar nota, para a gente poder avaliar. Porque essa é a última UC do módulo básico. Depois a gente parte para as específicas. Tá? Aí é o momento. Tá saindo todo mundo? Ficamos só nós três aqui? Aconteceu alguma coisa, pessoal? Alguma falha no sistema de vocês? Professor, porque caiu energia. Caiu energia aqui onde eu tô aqui, deu um apagão.
Ah, deve ser isso então. Infelizmente. Mas vamos lá, vamos seguindo. Né? Vamos tocando aqui. Porque eu achei estranho, tava todo mundo aqui, de repente caiu todo mundo uma vez. Eu falei, será que eu falei alguma besteira aqui? Não é possível. Gente, é o momento de vocês tirarem dúvidas agora sobre as SAPs, tá? Vamos ter um mês para poder desempenhar essas atividades, postar, a gente vai estar avaliando normalmente. Detalhe, a gente está com alguma estabilidade realmente no sistema, tudo. Aí algumas notas não subiram, tinha o C que estava aparecendo que estava incompleta, mas fiquem tranquilos, as notas de vocês estão todas resguardadas, tudo certinho. É até bom essa paradinha para a gente fazer atualizações, atualizações de sistema, novas aulas. Né? Eu quero trabalhar conteúdos diferentes com vocês. Né? Não só o que está vendo na SAP, mas porque assim, a SAP é a questão de nota. Basicamente isso. A ideia nossa é trazer um conteúdo para que vocês aprendam realmente esse mercado de segurança no trabalho. E é o momento de vocês agora, saindo do módulo básico, passando para o específico, a gente começar a engrenar agora, ponto a ponto, né? Questionando, trazendo conhecimentos novos, né? Buscando conhecimentos. Então, a ideia nossa é sempre estar junto de vocês para que a gente possa desempenhar o máximo possível. E sempre trazendo o melhor possível para vocês, tá bom? Então, não se preocupem. Ó, é só voltar. Então, a intenção nossa é sempre trazer essa melhoria. E vamos aproveitar esse momento agora de recesso para vocês, para afiar o nosso machado do lado de cá. Para fazer a coisa acontecer de melhor forma possível para vocês durante o ano que vem. Tá? Então, aproveitem os momentos de vocês. Deixa eu só abrir aqui a SAP para dar uma pincelada com vocês. A SAP 1, ela vai tratar sobre o que, gente? Quem sabe me falar? CAT. O que é CAT? Comunicado de acidente de trabalho. Na SAP 1, CAT. Na SAP 1, o que eu devo fazer? Eu tenho aqui o relato de um acidente que aconteceu. Onde você, como técnico de segurança, deve orientar o preenchimento da CAT. Etapa 1. Você será responsável por realizar o preenchimento do comunicado de acidente de trabalho, analisando todas as nomenclaturas e terminologias técnicas estudadas nessa fase. Para isso, leia e compreenda o anexo 1 e 2. Vamos lá no anexo 1 e 2. Anexo 1. Formulário da CAT. Algumas pessoas estavam na dúvida de como fazer isso aqui, pessoal. Né? Deixa eu ver aqui. Esse daí não foi aquele que a gente fez em sala? Acredito que sim, no momento presencial, não foi? Isso aí precisa fazer 2 vezes? Não, vocês já fizeram. Fizeram já, pessoal? Em sala? Agora eu tô na dúvida. O Elson, eu fiz, mandei no seu PV para você dar uma olhada para mim. Aí eu tô aguardando seu retorno. Ah, sim, não, quando for assim, já pode postar, porque o retorno que eu der para você já vai ser pelo AVA. Sem problema. É porque tinha algumas pessoas, por exemplo, aqui, quando eu clico em algum ponto, né, algumas pessoas baixaram uma forma aqui de clicar, né, dentro do íconezinho aqui. Deixa eu habilitar a edição. Aí, olha a dúvida que me surgiram aqui, só para esclarecer para vocês. Exemplo, quando eu clico aqui, ó, tipo de doença, típico. Aí a pessoa, mas se eu clicar aqui em cima e clicar embaixo, muda. Claro que muda,
Porque o acidente pode ser típico, pode ser de uma doença ou pode ser um trajeto, né? Houve registro policial. Se eu clicar assim, depois eu clico não, ele muda. Claro que muda, porque é múltipla escolha. Ou houve registro ou não houve registro. Ou houve morte ou não houve morte, né? Se não houve registro, olha só. Tá vendo? Ah, professor, isso aqui influencia em alguma coisa? Nada. O que que eu quero de vocês? Preenchimento com dados fictícios. Não podemos expor nenhuma pessoa num questionário como esse, certo? Você não vai colocar os seus dados como CPF, RG, nome da sua mãe, data de nascimento, seu nome numa CAT. Inventa. Eu preciso que vocês se familiarizem com o processo de preenchimento. Mas lembrando, a CAT hoje, ela é preenchida pelo Gov, dentro do sistema do Gov, né? Sistema gov.br. Isso é feito hoje de forma online. Vocês não estão mais na época em que eu formei, por exemplo, que eram 6 vias. 6 vias, tá? Em carbono. Se você errar uma vírgula, você tinha que rasgar todas as 6 vias, começar novo preenchimento. Hoje não mais. Hoje é tudo via sistema, tá? Então é tudo sistematizado. O ideal é que você preencha esse formulário para se familiarizar. Ah, chegou na parte da saúde. Olha só, atestado médico. Por que tem essa parte aqui, pessoal? Porque quando acontece um acidente, qual que é o primeiro passo que nós devemos fazer? Primeiros socorros, não é isso? Sim ou sim? Exato. Todo mundo do joinha hoje, ninguém fala. Vamos lá. Quando eu faço o preenchimento da CAT, eu tenho os dados médicos. Então, o primeiro socorros, eu vou encaminhar o trabalhador para o hospital, para o atendimento. Eu só faço o suporte básico à vida. Mas eu sou médico para dar diagnóstico? Claro que não. Então, eu tenho que encaminhá-lo para um pronto-socorro, um hospital, para que ele possa passar por uma avaliação médica. Passou pela avaliação médica, o médico vai me dar um atestado. Esse atestado geralmente vai vir com os campos, né? Aonde ele foi atendido, o CEP, município. Aqui para baixo. Unidade de atendimento médico, a data que ele foi atendido, qual o horário que ele foi atendido. Houve internação? Sim ou não? Provável duração de internação em dias. O trabalhador vai ficar aqui 15 dias afastado do trabalho. Tá? Deverá o acidentado afastar-se do trabalho durante o tratamento? Sim. Se ele pegou 15 dias de atestado, ele tem que se afastar. Se eu marcar não, é porque o atestado dele é só para o dia que ele foi atendido. Então ficaria um dia somente. Certo? Outra coisa, natureza da lesão. Aí aqui, o que eu vou fazer? Aqui não tem, mas existe um campo que vai me falar o seguinte. Foi aprisionamento, foi uma lesão, foi uma laceração, houve amputação ou não. Tudo isso tem que marcar. Diagnóstico provável. Vou colocar aqui amputação. Amputação dedo. O CID, né? S625. S62.5. Então aqui eu vou colocando os dados de acordo com o que eu preciso, né? Observações se eu tiver alguma, local e data, preenchimento dos campos, entender cada campo desse aqui, né? O item 3 INSS já vai automático. Assim que eu abro a CAT, registro a CAT, essa CAT não cabe a ela mais fazer teste, né? Eu preciso o que agora? Agora eu faço a informação exata, né? Eu não faço teste na CAT. O formulário da CAT, quando eu abro ele já vai de imediato. Ministério do Trabalho, Previdência Social, INSS, né? Tudo que gira em torno do trabalhador
já vai ser computado isso. Vai para o e-social, né? E o funcionário tem direito a ter uma cópia dessa CAT também. Lembrando que passou de 15 dias, ele vai ser afastado pelo INSS. E ele só se afasta quando tiver a CAT. Sem a CAT não há afastamento pelo INSS por acidente de trabalho, tá? Acidente ou doença do trabalho. Tranquilo, gente? Molezinha, não é? Fácil, fácil. Então, o que eu quero de vocês? Que vocês compreendam a CAT. Na nossa próxima aula, em janeiro, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero fazer uma explanação, vou até preparar um materialzinho, para a gente falar o que é acidente típico, o que é acidente de trajeto e o que é acidente equiparado, doença do trabalho ou equiparado acidente de trabalho, certo? Por exemplo, tem uma doença que foi causada pelo trabalho, surdez. Eu trabalho num ambiente ruidoso e fiquei surdo. Pode ser uma doença relacionada ao trabalho? Pode. Certo? E aí a gente vai entender doença do trabalho e doença ocupacional. Nayara, pode falar. Chamou, falou. Tem um negócio ali que fala da parte do corpo que é atingido. Eu escrevo os números, que eu achei uma tabela. Eu escrevi o número ali? Como é que eu faço? Ali, nesse formulário aqui, você pode escrever tanto o número que você encontrou e faz a descrição na frente, ou você pode fazer só a descrição mesmo. O que acontece quando eu estou preenchendo a CAT automática mesmo, que é a do sistema do Gov hoje? Eu faço a pesquisa do que aconteceu, ele vai me dar esse número e eu só vou clicar em cima dele. Ele já vai puxar todos os dados daquele risco. Por quê? Porque é tudo por código agora. Esse número que você encontrou é um código de uma situação. Entendeu? Agora, e quando eu falo ali do agente causador, aí eu achei o de caldeira e de água, né? Como é se fala quando é a água, porque no caso era uma água fervente, né? Aí se é uma coisa que, como é que fala? Tipo, como se fosse o mais importante, aí coloca a água. Como é que coloca ali? Você vai colocar, por exemplo, descreva para mim como que foi o acidente. Consegue? Então, mas para descrever não é o mesmo acidente que acontece lá no SAP? Não. Fala, me conta como que foi o acidente. Que ele estava mexendo na caldeira para, como é que fala? Para coloração do tecido, aí ela levantou a tampa por conta da pressurização. Exato. E o que aconteceu? Isso. Aí ele queimou o corpo com a água. Aí o que acontece? Eu preciso encontrar qual que foi o agente causador principal desse acidente, entendeu? Porque o fato que aconteceu foi uma queimadura, né? Mas se queimou por quê? Qual foi o agente causador? Foi o vapor de água? Foi a água quente? Por conta da pressurização, no caso, né? Exato. A água é consequência. Aí eu coloco a caldeira, no caso. Isso, pode colocar a caldeira. Mas assim, eu sempre vou buscar, porque assim, a CAT ela não vai te dar todos os dados mastigados. Muitas das vezes você vai ter que buscar algo que se assemelha. Por exemplo, eu prendi o meu dedo na porta. Ele não vai falar assim, olha, prisão de dedo na porta. Não, aprisionamento entre objeto móvel e parado. Aí eu começo a imaginar, a porta é móvel? O que vocês acham? Sim, não é? O portal onde a porta está ali, ele é móvel ou ele é fixo? Ele é fixo, gente. Não é? Então, o meu dedo foi aprisionado devido ao movimento da porta junto ao portal. Então, aprisionamento entre objeto parado e objeto móvel. Esse foi o caso. Por exemplo, vocês sabem o que é uma calandra? Calandra ela faz a dobra de chapa
né, que vai deixando a chapa reta, ela vai fazendo com que a chapa fique ondulada, né? Então são dois rolos que giram em sentidos, sentidos diversos, sentido contrário, para que possa entrar esse material ali e ele possa fazer a voltinha. Vez ou outra acontece do trabalhador colocar a mão nessa calandra, só que não tem uma especificação para essa máquina. Então é aprisionamento entre dois dispositivos móveis. Você vai encontrar isso na CAT também. Tá? Por exemplo, eu fui mordido por um cachorro no meu trabalho. É acidente de trabalho? O que vocês acham? É incidente, né? Mas se um cachorro me morder? Não, mas tá no local de trabalho? Então, é acidente, não é? Gerou lesão, não gerou? Qual que é a diferença de acidente para incidente? O acidente, ele é algo palpável, algo que já aconteceu, tá? Então, uma batida de carro é um acidente, gerou lesão é um acidente. Um incidente pode ser um quase acidente. Por exemplo, eu pisei num buraco de tatu andando na roça, só que eu não torci o pé, não quebrei o pé, não aconteceu nada. Eu poderia ter quebrado a minha perna, ter quebrado o meu pé, mas não quebrou. Isso foi um incidente ou um quase acidente. O acidente, propriamente dito, é quando gera essa lesão, quando há uma vítima, a qual eu preciso abrir uma CAT. Combinado assim? Beleza. Então, se eu estou no meu trabalho, de repente entra um pitbull solto. Alguém soltou um pitbull na rua, não conseguiu prender, e esse cachorro foi e me mordeu. Gerou uma lesão na minha perna. É um acidente de trabalho? É um pouco confuso, né? Mas não. Não? Não, eu acho que não. Foi um acidente, mas o que o trabalho teve a ver com isso, professor? Eu estava Acho lá. que só do fato de estar lá, Exercendo a sua atividade a serviço da empresa. Tudo que te acontece, você está resguardado pela Lei 8.213, que fala sobre acidente de trabalho. O acidente de trabalho típico é aquele que acontece pelo exercício do trabalho em função da empresa no ambiente de trabalho. Por exemplo, eu estou no meu trabalho. Eu estou trabalhando a céu aberto. Eu sou um pedreiro que está fazendo massa. De repente o tempo fecha de uma vez e um raio acerta esse trabalhador. Matou o trabalhador. Ele morreu por acidente de trabalho? O que você acha? né? Acidente de trabalho. Tava Acidente de no trabalho. então. Exatamente. É um acidente de forças maiores. Só que poderia ser evitado que o trabalhador fosse atingido? Sim. Poderia, porque ao iniciar a chuva eu tiro o trabalhador do ambiente. Entendeu? Tudo aquilo que eu posso evitar como trabalhador, como empregador, eu também posso ser responsabilizado por isso. Certo? Então esse é o acidente. Mas a gente vai discutir isso mais à frente. Tá? A empresa foi negligente com isso. Oi? No caso, a empresa foi negligente com isso, né? Que não colocou... Exato. Será que ela tinha para-raio? Também. Eu preciso começar a pensar sempre, perguntar o porquê, não quem. É o que aconteceu, não quem foi o culpado. Entendeu? O que aconteceu? O trabalhador foi atingido por um raio. Por quê? A gente procura as causas, né? Procurar causas, exatamente. É o que a gente deve buscar sempre, causas, não quem são os culpados. A gente vai fazer uma matériazinha que a gente aprende muito sobre investigação de acidente. Aí vocês vão compreender,
Nayara, quer perguntar de novo? Eu queria saber quanto o funcionário está com o uniforme do serviço. Só que ele está em horário fora do que ele trabalha mesmo. Aí, tipo, não tem como ser de trajeto ou alguma coisa do tipo, mas ele está com uniforme. O que seria? Você pode repetir a pergunta, por favor? Para que eu entenda. Tem um funcionário com uniforme, só que ele está fora do horário do trabalho dele. Ele não está trabalhando, mas ele está com uniforme. Aí acontece alguma coisa. Não seria o trajeto, né, no caso, assim, eu falo. Seria acidente de trabalho ele estando com uniforme em outro lugar? Em outro local? De jeito nenhum. E eu ainda posso advertir o funcionário por mau uso da imagem da empresa. Olha o que acontece. Acidente de trajeto é quando eu vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Tá bom? Ah, tá. Mas o funcionário saiu da empresa, passou no espetinho de gato ali, né? Foi tomar uma cervejinha, estava com uniforme ainda, parou no barzinho. Esse é o trajeto dele para casa? Sim. Mas ele desviou o trajeto ao parar nesse bar? Desviou, não desviou? A partir desse momento ele está por conta própria. E o pior ainda, ele está usando a imagem da empresa para poder entrar num bar, num botequinho ali, que seja, né, para tomar cerveja, mesmo que fora do horário. Se ele está por conta própria ali, então a empresa não tem nada a ver com isso. Concorda? Só que ele está usando a imagem da empresa. Porque ele está passando a imagem que os funcionários da empresa, sempre que sai da empresa, vai para aquele boteco. Então é importantíssimo que você também zele pela imagem da sua empresa, da empresa que você trabalha. Isso é importantíssimo, tá? O trajeto, gente, ele é definido pelo caminho que você faz e pelo tempo que você gasta. Tá? Nayara, você mora, por exemplo, a quanto tempo de distância do seu trabalho? Eu não estou trabalhando, professor. Vamos fazer uma suposição, vamos lá. Vamos supor que você trabalhasse aí a 10 minutos da sua casa. 10 minutos da minha casa, então eu gasto 10 para ir, 10 para voltar. Daqui a pouco eu saio do meu trabalho e meia hora depois eu me acidento no trajeto para minha casa. Eu considero como acidente de trajeto? Não. Porque o espaço de tempo já foi gasto, não foi isso? Se eu gasto 10 minutos, meia hora depois você acidentou, então o que você estava fazendo parado? Aonde você foi? Por exemplo, eu moro numa ponta da cidade e trabalho no centro. De repente, eu estou na outra ponta e sofro um acidente. Eu gasto meia hora para ir para casa e dentro dessa meia hora eu me acidentei, só que eu estava num trajeto totalmente fora. Já descaracterizou o acidente de trajeto também, tá? Porque eu desviei o meu trajeto. Eu estava em outro local fazendo outra coisa. É importante que a gente se atente a isso. Agora, olha só a importância. Quantas vezes você atualizou o seu comprovante de endereço na empresa que você trabalha? Vocês aí agora. A mesma casa que você mora é a casa que você entregou o comprovante de endereço quando você foi entrar na empresa? Não. Não é. Não é. E vamos pegar o seu exemplo, Cássio. Se você se acidenta indo para o seu trabalho ou voltando do seu trabalho para casa, se você se acidentar, eu sou um técnico em segurança que segue as normas à risca. Eu vou falar, Cássia, você desviou o trajeto. Infelizmente, não dá para a gente considerar como acidente de trabalho. Você fala, não, mas eu estava indo para casa, eu não desviei hora nenhuma, não parei em lugar nenhum. Aí eu pego o seu comprovante de endereço e falo para você, não, mas você não mora aqui? Você vai falar, não, eu mudei de casa. Eu falo, não, mas para a empresa você mora aqui. Olha o quanto isso é importante. Já fiquei errada na
situação. Então, Já você tem perdeu que todo o direito. atualizar. E assim, o trabalhador ele espera a empresa solicitar isso. Quem é que deve levar? Quem que mudou de casa? No caso eu, né? Quem é que tem que se Então, movimentar? então, no caso, eu que tenho que correr atrás disso e tá atualizando. Atualizar, pega o seu comprovante de endereço, leva para o RH e fala assim, olha, eu mudei de casa, então meu endereço hoje é esse. Qualquer coisa que aconteça, pode me procurar aqui. É igual telefone, tem gente que troca o número de telefone e não atualiza na empresa. Aí acontece alguma emergência, eu preciso falar com você, qual o seu número de telefone? Entendeu? Tá certo que a gente muitas das vezes não quer ser encontrado também, né? Mas qual o seu número de telefone? É isso que a gente precisa pensar. Né? Numa emergência, uma virtual emergência, eu preciso estar atualizado. Então, não espere a empresa querer atualizar você. Se atualize mediante a empresa. Tá? Então, a CAT, pessoal, ela é um comunicado que ele tem muita importância. E algumas empresas gostam de abrir CAT somente se o trabalhador for afastar pelo INSS. Ah, não, ele teve uma lesão que vai pegar ali 30 dias. Ah, não, então pode abrir a CAT. Ah, não, o trabalhador teve só um corte no dedo. Não, não abre a CAT agora não. Deixa, fica tranquilo. Quanto tempo eu tenho para abrir a CAT? 24 horas úteis. Tá? Se o acidente aconteceu na sexta, eu tenho até segunda-feira para poder abrir a CAT. Se o acidente aconteceu na segunda, eu tenho até terça-feira para abrir a CAT. Certo? Pode acontecer de eu abrir a CAT com 2, 3 dias de atraso? Pode. Inclusive, eu vou falar para vocês que vai acontecer. Tá? Porque antes de abrir a CAT, eu preciso investigar o acidente. Eu preciso ter noção do que aconteceu realmente com o trabalhador. Até para ter informações corretas, porque às vezes eu falo, por exemplo, o cara amputou o dedo direito. Ele chega no INSS com a CAT, lá está o dedo direito. Aí eu olho na perícia, foi da mão esquerda. Já não tem INSS mais. A CAT está errada. Atenção, muita atenção nesses detalhes, tá, gente? Fiquem atentos, fiquem voltados a atenção de vocês para essas atividades. Nayara, pode perguntar. Não, eu acho que tem que tirar a mãozinha, né? Não sei o que foi, não. Ah, não, porque ela apareceu de novo. É só você clicar. Isso. Então, ficou tranquilo com relação à CAT, gente? Não se preocupem com dados, tá? Eu só preciso que você preencha ela com dados fictícios mesmo. Só para você se familiarizar com o formulário, tá? No caso da testemunha, professor, tem que ter duas ou pode ser só uma? Tem casos que não tem nenhuma testemunha. Em alguns casos não tem nem nenhuma. Foi um acidente oculto. O funcionário se acidentou quando estava sozinho. E aí, eu não vou abrir CAT? Entendeu? Essa é a questão. Tem testemunha, a pessoa quer se identificar, bacana. Se ela não quer, do mesmo jeito eu preciso abrir a CAT para essa pessoa. Então tem itens que assim, eu tenho, bacana. Mas olha o detalhe, quando eu vou abrir a CAT no sistema do INSS, no sistema Gov hoje, vem uns asteriscozinhos falando dos itens primordiais. Né? Esse item é primordial, então eu não consigo abrir, não consigo avançar se eu não preencher esse item. Né? Vou dar um exemplo, lateralidade. Eu falei que o funcionário quebrou a perna. Aí tem um itemzinho na frente lá que eu tenho que marcar a lateralidade, se é esquerda ou se é direita. Ou se são ambas as pernas. Certo? Aquilo que não é primordial, muitas das vezes você pode informar ou não. Agora tem itens que não tem como faltar. Bacana?
Pessoal, então eu vou encerrar com vocês aqui, já está dando o nosso horário, né? Eu tenho até que começar com outra turma, né? Mas assim, eu queria deixar para vocês um grande abraço, tá? Um ótimo recesso para vocês. Pode dizer, Nayara. Chamou, falou. Não, pois é. É porque, assim, eu faltei a última aula, que era presencial, aí tem umas coisas que eu não sei se foi passado. Mas só que lá, a SAP está escrito para o dia 1 do 2, tá certo isso, a entrega? Sim, sim, eu deixei tudo em aberto, Ah, tá. porque muitas das vezes as pessoas costumam perder prazos, né, gente? Não sei se acontece aqui no grupo de vocês, né? Então, o que eu fiz? Eu deixei em aberto até o final da SAP, que vai finalizar dia 1º do 2. Para não ter desculpa de falar assim, nossa, professor, esqueci de colocar, abre de novo. Eu vou deixar em aberto, tá? As atividades para vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem. Eu estou à Professor, disposição. Se for necessário, a gente faz até uma web particular aqui, a gente conversa tete a tete. Pode falar, Nayara. tem um negócio lá da área de risco, aquele que para a gente fazer um mapinha, é para fazer em qual programa aquilo? Eu faço Você pode AutoCAD? fazer Como no é que eu faço Word. aquilo? Não, Deus me livre. Ó, bate na madeira com AutoCAD. Você pode fazer no PowerPoint, você pode fazer no Word, você pode fazer no Excel. Não, é porque tem medida lá das áreas, né? Por isso que eu estou te perguntando. Não, você pode faz aproximado. Pode fazer aproximado, não tem uma. Até porque as medidas vocês vão fazer acho que na aula presencial. Aí o professor vai mostrar para vocês como você vai fazer no PowerPoint. É simples de fazer, tá? Não tem tanto segredo não. Mas pode ir exercitando. No PowerPoint você tem os círculos, você consegue colocar cores. É muito tranquilo de fazer, tá bom? Mas, gente, não se assustem, não se afobem. Eu vou estar aqui à disposição. Pode me chamar no WhatsApp, eu vou responder vocês. Manda mensagem no AVA, eu vou responder vocês. Postem as atividades, eu vou corrigir para vocês. A que foi feita na aula presencial já foi dado nota, tá? Isso já vai ser lançado como aula presencial. Eu falo as atividades da SAP que precisam ser postadas no AVA. Então, essas que precisam ser postadas, podem colocar que a gente vai fazer a correção normalmente. Tranquilo? Porque mesmo as notas de vocês que são feitas no presencial, o professor acaba que ele manda para mim. E eu que faço o lançamento do lado de cá. Certinho? Pessoal, então, boa noite. Boas férias para vocês. Aproveitem bastante esse momento para estudar, para se familiarizar mais ainda com a AVA, com o ambiente de trabalho de vocês aqui, né, de estudo. E qualquer dúvida é só acionar a gente, nós vamos estar à disposição de vocês aqui. Só não temos o web e não temos a aula presencial, mas o AVA continua firme e forte. Tá bom? Um abraço, boas festas para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tá bom? E que seja um ano de muita glória pra gente, pessoal. Fica tudo pronto.